Fala, galera vascaína. Galera, infelizmente aí saímos com uma derrota contra o Corinthians, amarga dentro de casa, deixando o torcedor vascaíno muito revoltado. Corinthians 4-2. Galera, infelizmente o Vasco está numa situação muito complicada aí na tabela do Campeonato Brasileiro. O Bahia vai jogar aí o Vasco dependendo do São Paulo demais para continuar vivo no Campeonato Brasileiro. Quero que o torcedor deixe um comentário aqui que achou dessa partida aí horrorosa dentro de casa, uma derrota para o Corinthians novamente. Vasco não vence o Corinthians há 13 anos, vai continuar mais um jejum aí pela frente. O Vasco sendo derrotado dentro de casa, os jogadores saindo cabisbaixo e a situação do Vasco complica muito na tabela do Campeonato Brasileiro. Vou trazer aqui a ESPN, né, debatendo essa partida ali que o Vasco decepcionou, mais de 27 mil torcedores que foram no estádio, compareceu essa torcida que não merece o que esse time do Vasco fez hoje com o torcedor, né, galera? Milhares de torcedores sofrendo nesse momento e o Vasco muito perto de mais uma vez cair para a Série B. Então, vou soltar o vídeo aqui da ESPN e peço para você deixar o joinha para dar aquela moral. Bora lá acompanhar a ESPN falando ali sobre a vitória do Corinthians em cima do Vasco. Bora lá, galera. E um trabalho bem feito, né? Você vê o resultado em campo, o Vasco tem boas apresentações, tanto que vinha de 6 jogos sem derrota, né? Mas nesta partida, nesta terça-feira, foi isso aí que aconteceu. O Vasco com mais posse de bola, 53%, contra 47% do Corinthians. 455 passes, vantagem também vascaína, 25 passes a mais. Finalizou mais, 20-14, sendo chutes certos, 9-5. Só que olha como a situação se inverte, Elton e amigo fã de esporte, quando a gente fala de grandes chances. 4-1 para o Corinthians. O Vasco recuperou 2 bolas a mais. E o Vasco voltará à zona do rebaixamento nesta rodada se o Bahia só empatar com o São Paulo. O Bahia recebe o São Paulo, encontro do Rogério Ceni com o seu ex-time. É isso que é complicado, né? Só o Bahia empatar já passa o Vasco na tabela, ou seja, muito complicado, galera. O Vasco não podia ter perdido esse jogo. Cara, ficou muito, mas muito difícil. Agora é o secador ligado. Vamos ter que torcer para o Bahia perder de qualquer jeito e ganhar do Grêmio fora. Quando o Vasco foi enfrentar o Grêmio, fora de casa, que mais uma batalha aí, outro time que o Vasco não consegue ganhar, né? Principalmente fora de casa, o Bahia vai estar enfrentando o América já rebaixado. Então, ou seja, se o Bahia vencer agora, né, esse jogo do São Paulo, que não está brigando por mais nada, o Bahia passa o Vasco por 2 pontos, né, e joga com o último colocado na antepenúltima rodada, na penúltima rodada. Ou seja, o Bahia joga o Vasco para o Vasco vencer o Grêmio para ficar vivo até a última rodada. Senão, complica, porque na última rodada o Bahia pega o Atlético Mineiro. Então, o Bahia está com uma vantagem imensa se vencer essa partida, quase coloca ali o Vasco, os 2 pés na Série B do Campeonato Brasileiro, né, galera? Bora lá continuar assistindo. Tanta história. Vamos dar uma olhada na classificação, Elton, até para a gente ilustrar para o fã de esporte ver bem o que está acontecendo. Uma briga espetacular lá em cima em busca do título do Campeonato Brasileiro, mas embaixo também uma briga feroz entre gigantes. Olha como o Corinthians pega o elevador, vai para a 11ª colocação com 47 pontos. Internacional 46, Fortaleza 45, Cruzeiro 44. Cruzeiro conseguiu uma vitória espetacular no finalzinho contra o Goiás, mas era da rodada 35 ainda, né? Aí o Santos, 43, o Vasco para nos 42. Então, o que eu falava, se o Bahia empatar, já ultrapassa o Vasco pelo saldo de gols. Não, pelo número de vitórias, né? Pelo saldo de gols. Estaria empatado em número de vitórias, 11-11. Aí no saldo de gols daria o Bahia. Aí o Goiás, respirando por aparelhos, sonhando com 3 vitórias, aqui a turma toda derrape. O Coritiba e o América já se planejam para a Série B. O Elton, e o Corinthians pode comemorar, e eu estava pensando aqui, o gol do Moscardo, muito se falou sobre o interesse do Paris Saint-Germain nessa terça-feira, né? Quando ele faz aquele golaço, eu falo, será que é o gol Paris Saint-Germain? Que os caras estão de olho, né? Isso impressiona, né? Cara, já era. O Vasco, o Corinthians não cai mais, cara. Já saiu dali. O Cruzeiro vencendo não cai mais. Santos ganhando não cai mais. Vai ficar entre Vasco e Bahia até o final. Né? Se o Bahia, igual o cara falou ali, o Bahia empatando, já passa o Vasco ali para o saldo de gol, né? E o Vasco vai ficar disputando com o Bahia até o final, se o Vasco sobreviver
a esse jogo contra o Grêmio, né? Porque tem um jogo muito importante que o Bahia pode colocar, né, a pá ali de terra em cima do Vasco e o Bahia ganhar do América de Minas na próxima rodada. Ficou muito difícil para o Vasco, galera. E é impressionante, eu volto a repetir, né? O Corinthians que levou 5 numa sexta-feira, faz 4 fora de casa numa terça, poucos dias aí de preparação e para assimilar. A gente falava na própria sexta-feira no Sport Center, né, que dependeria muito do Mano Menezes para o Corinthians absorver rapidamente uma derrota que foi uma derrota realmente histórica, né? O time acaba sendo goleado em casa da maneira que foi goleado na sexta-feira. Mas a gente viu o roteiro se repetir, né? O Vasco começou bem, como disse o Antero, um time que não jogou mal, abriu bem os seus dois laterais, conseguiu chegar ao primeiro gol com os dois, inclusive, né? O cruzamento do Piton, o Pumita fazendo 1-0. E aí se repetiu o roteiro de sexta-feira. O Bahia também abriu o placar cedo num cruzamento para a área e um desvio de cabeça do Rezende. Aconteceu a mesma coisa no São Januário, claro, jogada diferente, mas um gol no início. Só que foi um Corinthians diferente também para reagir a esse gol sofrido no início, né? Primeiro que a postura do Vasco também foi diferente da postura do Bahia, né? O Vasco fez 1-0, depois baixou suas linhas e acabou chamando o Corinthians para o seu campo de defesa. O Corinthians tentava rodar a bola, encontrar esse espaço. Cara, o Vasco faz gol, recua demais. Meio de campo do Vasco completamente perdido. Vai ganhar como assim, cara? O time faz o gol e recua. Aí fica difícil, né? Como é que o Vasco vai conseguir? Meio de campo totalmente perdido. A zaga hoje, né, galera? Tava ali o Capasso, que pelo amor de Deus não tem condição. Olha, o Vasco está se complicando no campeonato. Se complicando não, já se complicou, né? Muito difícil o Vasco escapar aí agora, né? Mas vamos lá, torcer para São Paulo agora, né? O Vasco conseguiu pelo alto fazer o gol de empate. Depois o Corinthians é que recuou e o Vasco começou a ter as ações do jogo, conseguiu fazer 2-1. E aí a história se repetiu, né? O time recua, o outro vai e faz o gol. Foi o que aconteceu. O Vasco acabou empatando de novo com o Romero. O Corinthians, né, com o Romero pelo alto, e o primeiro tempo foi muito equilibrado, Edu. E a gente tá vendo os gols, chama atenção como os dois primeiros gols do Corinthians, a gente falando aqui, o Corinthians, o Vasco foi superior no primeiro tempo, né? Antes de eu falar sobre isso, queria só lembrar que também que a assistência, como o Renato Augusto é importante, né? Você vê que ele acha o Moscardo ali numa posição boa para finalizar, né? É o maestro desse time, o Renato Augusto. Desde o primeiro gol sofrido, você vê na cara dele que ele fala, não era para tomar esse gol, mas vamos. É muito líder. Mas o que eu estava falando é o seguinte, a fragilidade que o Vasco mostrou num primeiro tempo em que foi superior. Os dois gols do Romero são muito semelhantes, em toques de cabeça. Isso não pode acontecer, né? E é um retrato de um Vasco que já sofreu com isso nessa temporada, né? Eu falaria do segundo tempo, realmente, Edu, você tocou no ponto. O Vasco deu muito espaço no segundo tempo. Foi um time com muita intensidade no primeiro e que no segundo tempo começou a ceder mais espaço. A formação, inclusive, montada, né, pelo Mano Menezes, que privilegiava mais os jogadores de centro, foi o contrário do que montou o Ramon para o time do Vasco, né? Quase que um 4-1-4-1 ali, o Zé Gabriel funcionando entre duas linhas, o meio-campo um pouco mais forte, né? Com o Jair e o Paulinho Pala, o Payet funcionando como ponta, mas muitas vezes, né, jogando por dentro, e os laterais tendo muita liberdade. Só que no segundo tempo, o Mano Menezes fez uma correção que fez com que o Vasco não conseguisse jogar pelos lados do campo, e mais, começou a ceder espaços nesse 4-1-4-1, né, entre o Zé Gabriel e essas duas linhas. Foi ali que recebeu o Renato Augusto, né, o passe do Fábio Santos, e ele achou bem o Moscardo, que acabou fazendo 3-2, e aí depois o Corinthians passou a controlar mais o jogo, o Vasco se atirou para o ataque como fez no primeiro tempo, e eu acho que está muito aí, né, o que aconteceu no primeiro tempo, né, um time não muito confiante para ficar marcando alto o tempo inteiro, baixou suas linhas e acabou levando 2 gols, quando se atirou para o ataque, né, para tentar fazer o gol de empate, sofreu o 4º gol, e aí o Corinthians conseguiu matar o jogo. Na pior das hipóteses, Edu, o Corinthians termina a rodada a 5 pontos de diferença do 17º colocado, que pode ser o Vasco. 5 pontos de diferença, 6 pontos em disputa, então o Corinthians está praticamente na Série A do ano que vem. O Vasco é que fica com essa situação ainda mais complicada e pressionado, porque, como você falou, se o Bahia empatar com o São Paulo, e aí tem um jogo contra o América na penúltima rodada,
o Vasco, se não conseguir vencer na penúltima rodada, pode ser rebaixado com uma rodada de antecedência. Um time que reagiu no campeonato, que mostrou ali dos times de baixo da tabela, que mostravam um futebol mais consistente, pode, se não fizer a sua parte para tentar levar para a última rodada a decisão, para permanecer na Série A, pode dar adeus muito cedo ao Campeonato Brasileiro mais uma vez. Mas é um time que mostrou que não vai entregar até o final. Ou vai se entregar até o final, né? Vai tentar até a última rodada. Mas agora não depende só dele. Vai ter que secar o Bahia amanhã e vai ter que fazer a sua parte nas 2 últimas rodadas. É isso, o torcedor vascaíno é São Paulino desde criancinha nesse meio de semana. E esse raciocínio foi muito legal do Elton, né? No mínimo, na pior das hipóteses, já são 5 pontos de vantagem para a zona do rebaixamento, né? Do Corinthians, com 6 em disputa para o Corinthians. Então, realmente, isso mostra bem o tamanho da tranquilidade que esse resultado traz para o Corinthians. Mas vamos... O Corinthians não cai mais, né, galera? O Vasco vacilou bastante, né? E agora vai São Paulino, desde pequeno, a gente vai vestir a camisa de São Paulo. É o que resta para o torcedor do Vasco, né? Torcer aí para o São Paulo vencer a partida. O Bahia continua atrás do Vasco, né? Por 1 ponto. E o Vasco jogar todas as esperanças em cima do Grêmio, não perder o jogo para o Grêmio, ganhar lá para manter vivo, né? Porque com certeza, se o Bahia não vencer se o Bahia não vencer o São Paulo, né? Perder o jogo para o São Paulo em casa será um desastre, né? Porque tem tudo para ganhar, porque o Bahia massacrou o Corinthians e agora o São Paulo não luta por nada. E o Bahia pega o América, ou seja, o Bahia pegando o América tendo que ganhar de qualquer jeito, né? E o Vasco, quando o Bahia pegar o América, vai estar pegando o Grêmio, ou seja, o Vasco teria que ganhar, né? E aí podia afundar o Bahia para a Série B, né? Se o Bahia perder para o São Paulo e perder também ali para o América de Minas, que é praticamente, né, impossível, mas no futebol acontece de tudo, a gente tem que acreditar, e o Vasco ganhando do Grêmio é o único caminho para o Vasco sair aí, ou o Bahia perder todos os jogos, né, e o Vasco aí ganhar um jogo do Red Bull, sei lá, para continuar na frente, né, e ficar ali ainda na primeira divisão. A situação complicou, mas a gente estamos aí torcendo para o Vasco até a última rodada, se o Vasco chegar até lá vivo, né, galera? Então, deixe comentários, o espaço do nosso comentário para deixar a sua opinião. Valeu, galera, fique com Deus e até o próximo vídeo aqui do canal. Tamo junto.